Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje eu quero falar para vocês o quanto que a sua análise técnica, as suas análises gráficas, fundamentalistas ou qualquer outra coisa não aguentam uma tuitada, né? No caso, eu estou querendo lembrar aqui um meme que surgiu lá para o final de 2019, 2020, durante o mandato do Trump, né? Que tudo que ele fazia, ele usava muito o Twitter ali na época, e de repente ele soltava uma informação e mudava o mercado como um todo. E essa mudança muito grande impossibilitava qualquer um de adivinhar para onde o mercado ia, principalmente no dia. Claro que quando a gente pensa em prazos mais longos, essas mudanças aí feitas por um único tweet não interferem tanto, né, por uma única informação nova. Mas, quando a gente pensa no curto prazo, muda totalmente, né? E eu volto nesse assunto agora, né? Eu acho que eu falei dele na época, mas eu volto nesse assunto agora pela importância que está tendo novamente. Então, a gente tem os tarifaços aí que eu tenho comentado bastante aí, que está saindo toda hora o Trump falando que vai tarifar todo mundo, depois ele volta atrás. E ontem foi mais uma prova disso, né? Ontem, eu estou gravando aqui no dia 10 do 4, então dia 9 foi mais uma prova disso, que de manhã ele posta, tá um ótimo momento para comprar, à tarde, ou um pouquinho mais tarde, ele vai lá e cancela as tarifas do mundo inteiro, mantendo somente as tarifas para a China, né, que foram aumentadas, e cancela por 90 dias, né? E isso faz o mercado sair de uma queda forte para uma alta gigantesca, né? Não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também e em outros lugares do mundo. E aí, o Brasil ainda sofre um pouco mais nesse sentido por conta de todo o nosso cenário especulativo, né, político que a gente tem, que faz com que o mercado nosso tenha mudanças fortes, não só com as tuitadas lá de fora, né, como também com as informações daqui de dentro. Então, a gente já teve diversos momentos que, com o presidente anterior, com o Bolsonaro, o mercado virava por conta de falas que surgiam, e agora com o presidente atual, o presidente Lula, temos também diversas informações nesse sentido que fazem com que o mercado tenha uma distorção muito grande. E esse cenário como um todo é um cenário que complica bastante para a gente poder analisar no curto prazo. E aí, o que a gente tem que pensar? Bom, vamos pensar então no longo prazo, porque se a gente tentar adivinhar ele no curto prazo, qualquer notícia nova pode ser a diferença entre você ter um lucro gigante ou um prejuízo gigante. E às vezes você está buscando algo mediano, um lucro pequeno apenas. Mas de repente uma coisa muda o mercado inteiro e pode ser muito positivo, mas pode ser literalmente o seu fracasso ali. Então vamos pensar no longo prazo. Como que a gente então trabalha com o longo prazo? Bom, primeiramente a gente tem que pensar na análise das empresas como um todo. Ao longo dos anos, né, a gente tem várias empresas aí no mercado como um todo e a gente tem empresas centenárias. Essas empresas sobreviveram independente do tipo de mercado que viveu passando por aí, né? Independente do tipo de governo, independente do que aconteceu, elas sobreviveram e cresceram. Esse tipo de empresa tem uma possibilidade muito maior do que uma empresa que está começando agora. Obviamente, aquelas empresas que a gente vê que elas caíram por um motivo X ou Y, também são empresas que a gente consegue ter uma identificação, entender por que que aquilo ali está acontecendo, versus empresas que estão ali em quedas há anos, né? Então tem empresas que estão em queda há mais de ano, né? Então antes desse governo, antes do governo Trump que sumiu agora, né? Então não foi uma coisa de governo que começou a virar o preço dela, e sim uma questão da estratégia que a empresa tem adotado nos últimos anos que está impactando. Outras empresas, elas estão sofrendo com taxa de juros. Algumas empresas estão sofrendo com dólar. E outras, apesar do dólar estar subindo, que elas são exportadoras e deveriam estar ganhando rios de dinheiro, não estão conseguindo por outros motivos. E aí, nessa história inteira, a gente precisa entender como que a gente vai trabalhar.
Então, para a gente poder facilitar esse cenário como um todo, vale pensar o seguinte: atualmente, as empresas estão, naquele momento, com os preços mais baixos. Precisamos escolher entre elas. Se não está fácil para você escolher entre elas, você pode escolher uma cesta de empresas. Então, talvez os ETFs, né, de índices sejam boas opções. Ou você pode pedir para um gestor, né, fazer isso, seja através de um fundo ou através de uma carteira administrada. Agora, o principal de tudo é você entender da sua própria estratégia, porque o momento de comprar ações pode ser um bom momento agora, já que as empresas estão em queda e a gente tem que comprar quando está baixo. A gente tem muito costume, né, de querer comprar só quando está alto, porque está todo mundo comprando que está lindo, maravilhoso, né? E como diria meu avô, quando a bolsa está subindo, tem os analistas até bons, né? Então é a hora que todo mundo fala que tá bom, que vai funcionar, etc. E na baixa que é o momento difícil, né? Mas quem compra na baixa é que vai efetivamente ganhar, né? Tem até uma frase aí que fala do Barsi, né? Do Luiz Barsi, que muito famoso, que ele fala assim, que se ele pudesse dar um beijo na Dilma, porque as ações caíram tanto por conta do que ela estava fazendo lá na época, que ele encheu o carrinho, comprou e depois subiu bastante, aí ele ganhou muito dinheiro com isso. Então ele teve coragem de comprar naquele momento que estava todo mundo querendo vender. E é por isso que as ações estão em preços baixos, né? Se está todo mundo querendo vender, o preço cai. Então quem tem coragem de comprar agora pode ganhar muito dinheiro se comprar, obviamente, empresas que vão sobreviver e crescer ao longo do tempo. Mas, né, a gente tem que pensar que o prazo disso que a gente não conhece. É um prazo que pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e assim vai. O importante é a gente entender o que a gente está planejando, criar uma estratégia e seguir ela. A estratégia vai considerar também, né, que no curto prazo você provavelmente vai perder para o CDI. E aí você tem que entender, isso faz sentido ou não? Porque querer ganhar sempre do CDI também é algo que não vai acontecer, principalmente nesse momento que a gente está tendo taxas de juros muito altas. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, refletir e ter muito cuidado aí com as tuitadas que realmente estão mudando o mercado da noite para o dia ou até da hora do almoço para depois do almoço. Muito obrigado e até a tarde. Tchau, tchau.